E o que são domínios em banco de dados? O domínio é um conjunto de valores possíveis de um atributo. Por exemplo, aqui nessa nossa tabela cliente, o tipo de cada um dos atributos vai definir o conjunto de dados que eles podem receber. Então, as restrições de domínio são tipos de dados definidos pelo usuário. Aqui, por exemplo, nós temos que o identificador do cliente é um inteiro, de até 11 dígitos. Tem algum valor padrão? Neste caso, não. Poderia ter? Sim. Quem é que define? Nós, os organizadores, os projetistas desse banco de dados. Então, nós definimos qual será o domínio de cada um destes campos, ou seja, os valores que eles podem assumir e as regras que devem ser obedecidas. Aqui eu trouxe o exemplo, então, de uma tabela cliente. Ela é considerada o quê? É uma entidade, né? Os campos dessa tabela são os atributos e os domínios é o conjunto de cada um dos valores que podem ser assumidos em cada um destes campos, né? Quando a gente cria uma coluna, uma tabela, no banco de dados, a gente especifica o tipo de dados que será armazenado dentro dela, né? Além de, se quisermos, um valor padrão e também regras, né? O conjunto de caracteres ou também constraints, restrições. Se um campo é, por exemplo, uma chave primária, significa que se eu inserir um valor número 1, eu não posso inserir novamente um outro valor número 1, porque essa é a regra, é o domínio deste campo. A constraint, que a gente chama a restrição deste campo. E nós temos restrições de unicidade, que o campo deve ser único, ou ele é uma chave primária, ou ele é uma chave estrangeira, mas também a gente pode verificar, checar se o valor está acima de um determinado valor, se ele precisa ser sempre acima de 0, se ele está dentro de um conjunto de valores. São regras que nós teremos que projetar quando formos criar o banco, para que isso seja aceito e seja sempre respeitado após. A sintaxe. Um exemplo também prático do uso de domínios ou domain, como a gente pode ver somente em Postgres, é quando a gente precisa que quando a gente tem um banco com várias tabelas com a mesma regra, com o mesmo domínio, como por exemplo endereço, nome de cliente, nome de funcionário. A gente tem sempre um determinado tipo, com as determinadas constraints. A gente pode criar um domínio para esses campos, né? E em Postgres a gente usa a sintaxe como create domain. Mas essa sintaxe de criação de tipo adicional, de domínio adicional pertencentes a mesmas colunas, a gente só usa em Postgres. Já em MySQL ou SQL Server, a gente tem como ajustar o domínio de cada coluna, mas não criar um domínio específico para ser usado dentro de um banco de dados, né? Então, as restrições, como eu já havia falado para vocês, podem ser unique, de unicidade, de o campo não poder repetir os seus valores. Também acontece a restrição de chave primária, que é uma restrição que pode ter inclusive um nome de restrição, que ela vai indexar, que ela vai organizar essa tabela através dessa chave primária, além de também, obviamente, precisar ser única e não nula.
E nós temos também outros tipos de restrição, como default, que é estabelecer um valor padrão para aquela coluna, ou seja, nada foi preenchido, o valor que será inserido é o valor que nós estabelecermos no default. Aqui eu trouxe um exemplo de isso a gente sempre faz na criação dessas tabelas. Então aqui eu estou criando, por exemplo, a tabela produto e eu tenho uma restrição, um domínio, né, onde eu tenho uma variável, um campo, preço, e eu preciso que ele seja sempre maior do que zero. Então eu faço um check. Eu verifico, antes de entrar no banco, eu verifico se o dado, a informação que está sendo passada é maior que zero. Então sempre o banco vai exigir que esse campo preço satisfaça essa expressão. Quando nós formos fazer um insert no banco de dados e eu inserir um valor diferente, ou seja, menor ou igual a zero, vai aparecer uma mensagem de erro violando então o nome da tabela, o nome do campo e a restrição que nós temos, que foi, no caso, o check. Outra forma de utilizarmos o check, que vai nos ajudar a tornar mais claras as mensagens de erro, é estabelecendo um nome, nomeando essa restrição. Restrição em inglês é constraint. Uma constraint é só para nós dizermos qual será o nome dessa restrição. Então aqui estou criando uma tabela produto com um código, campo inteiro, uma descrição, campo texto e o preço numérico. Além de eu fazer uma verificação se ele é maior do que zero, eu vou dizer, né, preciso de uma vírgula aqui, que é uma constraint chamada preço positivo, ou seja, esse check, preço maior que zero, tem um nome. Essa restrição tem um nome e eu vou chamar de preço positivo. Ou seja, então, a mensagem de erro não vai ser por padrão o nome da tabela, o nome do campo e qual é a restrição, ela vai ser o nome preço positivo. Então, quando eu tiver criar um insert com um valor que não satisfaça essa condição, quando eu tiver um erro, vai virar uma mensagem dizendo que nós violamos a restrição de verificação de que? Preço positivo, que foi o nome que nós estabelecermos da restrição, dessa restrição, que ele viola a restrição, nesse caso, preço positivo. E é claro que esses nomes, as regras de nome, estabelecem os mesmos nomes de regras de nomes de campos, o mesmo nome de regras de nomes de variáveis. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, em que eu faço uma verificação, né, de novo, né, nesse campo desconto, que é numérico, eu verifico então se esse desconto é maior do que zero e também menor do que 10%. Ele precisa estar dentro desse intervalo, ele não pode ser maior do que 10%. E aí, verifiquem que eu não atribuí nenhum nome para essa restrição. No entanto, o nosso próximo campo eu vou nomear a restrição. Eu nomeio a restrição como preço positivo e verifico se o preço é maior que zero. E no final, ou seja, né, depois que eu incluir os dois campos, eu ainda faço um outro check, uma outra verificação. Poderia também dar um outro nome. Constraint, verificação final, constraint, preço, desconto, check, verifica se o preço precisa ser maior do que o desconto concedido. Né? Então, se eu fizer um insert no banco de dados, onde o desconto, aqui está ok. Opa, aqui não está ok. Não está dentro do intervalo, né, maior do que zero, sim, mas não é menor do que 0,10. Então, vai dar um erro nessa restrição. Produtos, desconto, check.
E o segundo insert vai violar também não essa restrição, mas a última restrição. Por quê? O desconto está dentro do intervalo permitido, é maior do que 0 e menor do que 0,10. Porém, 0,1. Porém, a restrição, o preço não é maior do que o desconto. Então, vem um código de erro, que é tabela produtos, o campo vai dar o check, preço, desconto. Então, vem um erro informando essa restrição essa violação na restrição, na constraint. Certo?